primeiro contato veio através da Missão Caleb. O pessoal passou lá na frente de casa e estavam convidando para a escola cristã de férias. E a minha esposa pegou, atendeu eles, recebeu e inscreveu as crianças lá. E após a escola cristã de férias, então, nós fomos convidados para participar do encerramento, né? E aí veio os domingos especiais, que eram os domingos para a família. E, na verdade, realmente a minha família estava precisando naquele momento porque teve várias palestras com várias coisas que acabaram abrindo nossos olhos em relação aos nossos filhos. E aquilo dali foi chamando a nossa atenção. Quando a gente teve contato com a Bíblia, para mim eu estava numa depressão tremenda, foi bem difícil, assim, eu estava muito... Tanto que quando a gente começou a frequentar a igreja, nos programas, teve um dia até que eu comentei com ele que o pessoal era meio estranho, né? Era todo mundo feliz. Daí, até eu descobri que aquela felicidade era Jesus, né? Na vida das pessoas. A recepção foi incrível, a forma com que nós fomos recebidos, fomos tratados e o interesse que eles tinham em saber como é que nós estávamos. Então isso aí foi muito importante. E daí logo em seguida, quando terminou os domingos especiais, eles ofereceram um estudo para nós. E foi o mesmo casal que teve lá na nossa casa quando fomos convidados para a escola cristã de férias. No domingo teve um encerramento onde nós fomos convidados, como pai para ir no encerramento. Foi bem complicadinho assim, mas acabamos indo. Quando nós chegamos lá, foi uma benção. Ali a pregação que teve foi muito boa, as palestras que teve. E nós começamos e fomos todos os domingos. E fomos muito bem recebidos. E realmente aquela que eles chamaram de escola dos pais, né? Que foi os 8 domingos após a escola cristã de férias, fez uma diferença imensa na nossa vida. Entendi. Nós aprendemos a enxergar de uma outra maneira a nossa vida, nossos filhos, nossa família. E quando tu começa a estudar com alguém que está te mostrando, está te ensinando ali, e teus olhos vão começando a abrir. A gente sente que o Espírito Santo vai começando aos poucos abrindo o teu conhecimento. E conforme o conhecimento vem, tu acaba conhecendo as coisas desse mundo, tu acaba tendo uma transformação. Tive um pouco de medo, né? Porque sabia que tinha um peso, uma responsabilidade, daí tu vai entendendo, assim. Mas foi uma decisão que a gente tomou, certa, principalmente pelos filhos. Eu sabia que era a melhor decisão, porque tinha um determinado ponto que eu estava perdido, não estava conseguindo educar meus filhos sozinho. Nós dois não estávamos conseguindo, faltava uma direção para nós. Então nós estávamos pensando em procurar uma terapia familiar, alguma coisa que nos auxiliasse na educação, na direção. Então, quando nós encontramos a igreja, começamos a frequentar, eu realmente vi que aquela era a direção certa. Aquele era o auxílio que eu estava precisando para poder guiar e encaminhar meus filhos. Sabe? Então, no momento que nós fomos e começamos a conhecer os clubes, começamos a frequentar, os guris começaram a frequentar o clube, aquilo ali fez uma diferença em toda a minha família. E eu, em nenhum momento tive alguma dúvida que aquele era o caminho certo. A mensagem de Deus é uma mensagem que ela te preenche tanto que tu tem uma necessidade de passar, né? Tu não quer ficar sozinho só pra ti, ou tu não quer percorrer esse caminho sozinho, quer levar todos à tua volta junto, né? Bom, eu fiquei sabendo através, né, deles, né, porque eu já conhecia a igreja adventista, né, meus tios são adventistas, eles moram em Engenheiro Coelho, eles moravam em Esteio e eu era do interior. O Alessandro e a Michele, o Everton e a Ana, no caso, né, os 4 foram muito influentes para nós, né, até mesmo porque a Adriana estava na religião, só que o Alessandro convidou ela para fazer um estudo bíblico. E aí, como ela ama muito o irmão, ela não recusou, entendeu? Mas ela sempre disse, eu não quero largar minha religião. A minha religião, porque ela já fazia 11 anos, né? E ela era babalorixá, né? Ela era conceituada, né? No meio religioso. Então, ela não queria largar, né? Eu fui em alguns eventos na igreja que eu me senti acolhida. Eu me senti muito bem. Mas sempre com aquela resistência, não, é minha religião. E depois do batizado deles, o meu irmão
me ofereceu estudo. E eu não queria dizer não, mas também não queria dizer sim, porque eu só queria ter mais conhecimento sobre Deus, e eu aceitei, até porque eu fumava, tinha outra rotina, minha vida era bem diferente. E aí eu disse, tá, para não desapontar ele, eu aceitei. E fiquei assim, sabe, eu não conseguia dizer não para ele. Aí a gente começou a fazer o estudo só por fazer. Eu falava pro meu marido, não, vou fazer o estudo para mim ter conhecimento, mas o meu caminho já está traçado. E eu tenho um primo também que ele é da igreja, de outra igreja, e ele falou para mim que Deus tinha uma missão na minha vida e na vida do meu irmão. E que ele não ia descansar enquanto isso não acontecesse. E eu sempre disse para ele, se for da vontade de Deus, vai acontecer. E se ele me chamar e eu sentir que ele realmente está me chamando, eu vou. Eu sempre deixei minhas portas abertas para Deus, que se fosse da vontade dele, na hora que ele quisesse, eu ia. E eu comecei a fazer o estudo e comecei a assimilar as coisas do estudo com a minha religião, as coisas da Bíblia. Diferente o que? A gente estuda a Bíblia, a gente segue a Bíblia. Não é o que o ser humano faz, o que ele quer. Tu ajuda, tu devolve o teu dízimo, vai para ajudar pessoas, não vai que nem muitas igrejas têm, né? Então isso me chamou a atenção, o jeito das pessoas tratar nós, sempre sorrindo, sempre alegre. Não era aquela igreja com barulho, com gritaria. Eu me senti em paz e aquilo estava fazendo bem para mim. E a alimentação que a gente tinha também, a gente foi mudando, foi tirando comidas que não faziam bem para a nossa saúde. E cada vez que eu fazia o estudo, eu tinha mais certeza que era o que eu queria. Eu tinha até medo, porque as minhas certezas eram tão certas que eu achava que eu estava indo rápido demais. Porque, assim, será que eu não estou indo na empolgação? Mas aí lá dentro de mim uma coisa dizia, não, tu tenha certeza porque chegou a tua hora, isso daí é uma coisa que a gente não está trabalhando agora. Deus está trabalhando na tua vida já há muito tempo. E aí eu decidi e não me arrependo.